Questão 2. Alguém pode ler, por favor, enunciado? Em fatório. Fatório, grande enunciado, né? O enunciado Vamos lá. muita coisa. Então, ó, presta atenção aqui, que esse aqui tem todos os casos, na verdade, de fatoração. Nós precisamos lembrar cada um desses casos. Então, vamos prestar atenção aqui todo mundo. Vamos lá. Então, ó, o primeiro caso aqui, ó, eu quero que vocês pensem o seguinte. Eu tenho alguma coisa em comum aqui e aqui? Sim, Gente, o X. o X aqui e aqui. E dá pra Então, eu já dividir posso pensar que o processo que eu vou usar nesse exercício aqui, nesse item, é o fator comum em evidência. Então, vamos lá. Tem algum número que divide 4 e 6 ao mesmo tempo? O 2, perfeito. Então, eu vou dividir por 2 primeiro. Tá, que letra que tem aqui e aqui ao mesmo tempo? X, perfeito. Vou pegar o menor expoente, que é expoente 1. Agora, eu tenho que dividir todo mundo da equação original pelo fator que eu coloquei em evidência. Como assim? 4 dividido por 2? 2. X dividido por X? Vamos ver o que acontece. X dividido por X é 1. 2 vezes 1 continua 2. Ou seja, se eu divido uma coisa por ela mesma, essa coisa ela desaparece. Ou seja, X dividido por X sumiu. Mais 6 dividido por 2? 3. X quadrado dividido por X? Vocês lembram por quê que é X? Por causa da divisão tem que diminuir. Isso, quando a gente está dividindo potências com a mesma base, ó, aqui é a base X, aqui é a base X. A gente repete a base e subtrai o expoente. Aqui é expoente 2 e aqui é expoente 1. 2 menos 1 fica só 1. Pode colocar se quiser? Pode colocar O 1 não tem problema aparecer ou deixar de aparecer, tudo bem? Só não pode colocar o 1 naquela linha do começo, né? Isso. Da onde? Pode também, aqui? É. Pode, a mesma coisa. O 1 pode ou não aparecer. Acabou. Professor, tem alguma maneira de eu verificar? É só fazer a distributiva, o chuveirinho. Se eu fizer 2x vezes 2, dá 4x. Se eu fizer 2x vezes 3x, 2 vezes 3, 6, x vezes x, x quadrado. Então, uma maneira de a gente verificar se está certo ou não é só fazer a distributiva. Fala. Eu não coloquei o 2 aí, eu coloquei o 2 no mais do outro. Quando a gente faz o termo comum em evidência, a gente tem que colocar todo mundo que é possível colocar em evidência. Seja ele o maior divisor, que é o MDC, entre os coeficientes, e seja ele o menor expoente entre as letras. Tudo bem? Então a gente tem que lembrar de colocar o divisor também. Mais alguma coisa nesse item? Tá, segundo item. O segundo item é um trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente fatora o trinômio quadrado perfeito? A gente vai simplesmente ignorar esse carinha do meio aqui, ó, e vai extrair a raiz dos termos de trás. Beleza? Então, ó, raiz de x ao quadrado. X. Esse sinal. Raiz de 9. 3. Nessa prova em específico, todos os que aparecerem com os termos assim bonitinho vão ser um trinômio quadrado perfeito. Então a gente pode já lembrar que é isso aqui. Ah, professora, eu não coloquei o x dentro do parênteses. Tem que colocar. Tá, uma coisa aqui rapidinho. Nessa prova em específico, a gente não precisa conferir. Mas se vocês pegarem uma equação lá, por exemplo, x quadrado mais 7x mais 9, e usar esse método de resolução que a gente vai usar agora, que é extrair a raiz aqui da x, extrair a raiz aqui da 3. Se eu resolver esse cara aqui, ó, não vai dar o de cima. Então é nisso que a gente tem que se preocupar, em verificar. Porque assim, quando a gente fatora dessa forma, a gente ignora o termo do meio. Se a gente ignora o termo do meio, pode ser que quando a gente fatorar não dê o mesmo resultado. Daí a gente tem que usar outro método para fatorar esse polinômio aqui. Tudo bem? Mas nessa prova em específico não precisa fazer a conferência. Se for um trinômio quadrado perfeito, é só fatorar tudo certo. Vamos lá. Agora eu tenho um tipo diferente de fatoração. Eu tenho alguns termos em comum.
Perfeito. Eu vou usar termo como evidência, mas eu tenho que pensar em mais uma coisa, que é o quê? Agrupar aqueles elementos que têm a mesma característica. Então, por exemplo, esse e esse aqui, ó, são os dois múltiplos de 2, ou seja, estão sendo multiplicados por 2. Esse e esse tem y. Uma outra forma de agrupar, x e x, y e y. Vai dar o mesmo resultado. Para não ter que mexer em nada, eu vou fatorar esse, vou juntar esse com esse com esse. Quem que eu posso pôr em evidência nesse primeiro cara aqui? O 2. O 2. Abre o parêntese. Beleza, agora a gente vai dividir. 2 dividido por 2, 1. Tem alguém para dividir o x? Não, repete. Mais 2 dividido por 2, 1. Tem alguém para dividir o y? Não, repete. Fecha parêntese, mais. Quem que tem em comum aqui e aqui? O y, vou pôr o y em evidência. Agora vamos dividir. Tem alguém para dividir o x? Tem que ser letra igual, tá? Não pode dividir letra diferente. Então não tem, repete o x. Y dividido por y, 1. X vezes 1 continua sendo x. Então não precisa aparecer 1. Mais y ao quadrado dividido por y, só y porque subtraiu os expoentes. Quando a gente faz a fatoração por agrupamento, nós temos que pensar lá no futuro. O que é pensar lá no futuro? Eu quero que esse parêntese fique igual a esse parêntese, para eu poder colocar em evidência mais uma vez. Porque, ó, pensa aqui, isso aqui é um termo da minha soma, duas vezes esse parêntese, e esse aqui é outro termo, y vezes esse parêntese. Os parênteses não são iguais? Se eles são iguais, eu posso pôr em evidência de novo. X mais y, que multiplica. Quem vai sobrar aqui? 2 mais y. Mais y. Como que eu confiro se eu acertei? Chuveirinho, faz distributivo, tá? Se quiser conferir. Tudo bem? Alguma dúvida nesse? Não. Prosseguindo. Sempre que eu tiver um termo menos o outro, qualquer situação, sempre, mesmo quando não tiver raiz, a gente pode fatorar pelo caso produto da soma pela diferença. Produto é multiplicação sobre a diferença, uma continha de mais e uma continha de menos. Ou seja, eu vou fatorar ele dessa forma aqui, ó, uma continha de mais, uma continha de menos. Beleza? O primeiro que aparece aqui é o primeiro que aparece aqui, o segundo que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui. E como que eu determino esse primeiro aqui, ó? É só extrair a raiz desse primeiro termo. Raiz de 16, 4, raiz de x à sexta, X a terceira. x à terceira, x ao cubo. Cai para metade o expoente quando é raiz quadrada. Então x ao cubo. Se o primeiro aqui é 4x ao cubo, aqui também é 4x ao cubo. Prosseguindo, raiz de 9. 3. Raiz de y à quarta, Y. y ao quadrado, que é o mesmo carinho que está aqui. Então, ó, produto da soma pela diferença. O nome dessa fatoração é a fatoração da diferença entre dois quadrados. Ok? Tudo bem, pessoal? Prosseguindo, então. 4. De novo, é um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente vai fatorar somente pensando no primeiro e no último termo. Raiz de 4, 2, raiz de x quadrado, x menos raiz de 9, 3. raiz de y ao quadrado, ao quadrado, porque é um trinômio quadrado perfeito. Beleza esse exercício? Então esses são os casos de fatoração que nós estudamos. Tudo bem? Questão 3. Alguém pode ler por gentileza? Yasmin. O esquema abaixo representa a obra de um artista amador. Ele tinha como intenção manter o ângulo AOB reto. De quantos graus deverá ser a correção para que o ângulo fique reto? A primeira pergunta é: o que é um ângulo reto? É de 90 graus. De 90 graus, ou seja, eu queria que ele ficasse bonitinho aqui, ó. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar aí para descobrir é descobrir qual que é o valor de x. Tá, pensa o seguinte aqui: se eu fizer isso aqui, ó, o que essa marca em laranja é? Metade do quê? De 300. De 360, ou seja, metade de um círculo de circunferência. Então, um círculo, uma circunferência tem 360 graus. Então, se eu pegar metade, é 180.
Então, se esse marcado laranja é 180, quer dizer que o quê? Se eu somar 4x mais 2 e 3x mais 3, tem que dar quanto? 180. Vamos somar então, ó. 4x mais 2 mais 3x mais 3. Isso tem que dar 180 graus. Vamos lá, letra com letra primeiro. 4x mais 3x, 7x. 2 mais 3, 5, igual a 180. 7x é igual a 180 menos 5. 7x é igual a 175. X é igual a 175 dividido por 7. X é igual a 25 graus. Beleza? Descobri então quanto que x vale. Era esse o objetivo do exercício, do problema? Não era esse, eu quero saber quanto que eu tenho que corrigir, quantos graus eu tenho que corrigir essa obra. Ou seja, se eu vir daqui para cá e empurrar ela, quantos graus eu tenho que empurrar? Se eu vir de lá para cá e puxar, quantos graus eu tenho que puxar? Não faz diferença se eu estou empurrando ou puxando. A correção vai ser exatamente a mesma. Tá, a primeira coisa então que eu tenho que fazer é descobrir quanto que vale esse ângulo aí, ó. Então esse ângulo aqui, por exemplo, em azul, a equação que eu representa é 3x mais 3, certo? Vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. 3x mais 3. Porém, quanto que vale x? 25. Então vai ser 3 vezes 25 mais 3, 3 vezes 25, 75 mais 3, ou seja, 78 graus. Eu quero empurrar ele até se tornar quantos graus? 90. 90, né? Ou seja, quantos graus eu tenho que empurrar? A continha é 90 menos 78. Que é 12 graus. Beleza? Mas professor, se eu tivesse feito a partir desse cara aqui, ó. Vou fazer mais direto, tá? 4 vezes 25, 100. 100 mais 2, 102. Então esse cara aqui, ó, é 102 graus. Eu não quero que esse aqui, ó, se torne 90 também? Ou seja, quanto passou de 90? 12. Ou seja, eu tenho que puxar até que esse aqui perca 12 graus. Ficou claro? Tranquilo, pessoal? Por que na 4 você não colocou? Exercício 4. Alguém pode ser anunciado, por gentileza? Calcule. Nayara. Calcule. Calcule. Letra A. O complemento de 2. Tá, complemento. Quando eu penso em complemento, o que eu quero dizer é que número que mais 12 vai dar 90 graus. Acabou. Uma coisa. X igual, só um instante. 90 menos 12, x igual a 78. Olha ele aqui, ó. Ah, eu ia falar isso, que sem graça. Nossa. Vamos lá. Letra B. O suplemento de 2. Suplemento de 12. Se eu estou pensando no suplemento de 12, eu estou pensando que número mais 12 é igual a 180. X é igual a 180 menos 12. X é igual a quanto? 168. O professor tem que fazer todo esse negocinho. Você não aceita tipo só 12 mais. Isso, a gente precisa entender se você sabe o que é ser suplementar e o que é ser Eu complementar. tenho que colocar tudo isso aí? A maneira mais fácil de mostrar é essa aqui. Outra coisa, eu preciso e quero que vocês se acostumem a resolver equações. Vocês se habituem a isso. Ou seja, vamos treinar enquanto é bem facinho aqui, né? Letra C. O complemento de 78 graus. Complemento de 78. Então, que número mais 78 é igual a 90, porque é complemento. X é igual a 90 menos 78. X é igual A 12. a 12, olha que repetitivo. E o último, O suplemento de 101. que número mais 101 é igual a 180. X é igual a 180 menos 101. X igual a 79, quase o mesmo. Belezinha? Tranquilo? Exercício 5. Alguém lê anunciado, por gentileza?
Assinale V ou F. Assinale V ou F. V para verdadeiro, F para falso. E também tinha uma legenda, né? Onde dizia que C era consecutivo e A é adjacente. Então, ó, eu vou escrever do ladinho aqui, ó, um checklist para a gente saber se ele é consecutivo ou se ele é adjacente. Para ser consecutivo, quais são as condições? Deixa eu pausar um pouquinho. Então, ó, vamos fazer um checklist aqui para saber quando é consecutivo e quando é adjacente. Para ser consecutivo, quais são as condições? Tem que ter vértice em comum. Com vértice. Onde tem sempre vértice? No vértice. Não vou separar. Lado em comum. Para ser adjacente, tem que ter o quê? Ele tem que ser consecutivo, ou seja, ele tem que ter vértice em comum, lado em comum. E não pode ter ponto interno em comum. Perfeito, é a informação mais importante do adjacente. Você falou verdadeiro ou falso? Qual cor vai ser? Você tá fazendo. Então, ó, é só eu verificar cada um desses itens desse checklist. Se os itens forem válidos, a questão vai ser ou adjacente ou consecutivo, beleza? Vamos lá. O consecutivo é fácil a gente descobrir só de olhar para os nomes das letras. A letra do meio do nome do ângulo vai ser sempre o vértice. Se a gente observar aqui, em todos os casos, a letra do meio é o quê? O. Ou seja, o vértice de todas elas é o mesmo, concorda? Ele não vai ter vértice igual, ele não vai ter mesmo vértice quando for dessa forma. O vértice desse cara aqui é o O e o vértice desse aqui é o E. Então, aqui são vértices diferentes, aqui não são nem consecutivos, nem adjacentes. Todos os ângulos que eu peguei aqui tem o mesmo vértice. Ó, tudo bem? Então eu não preciso verificar esse aqui nenhuma das duas, ok? Qual que eu tenho que verificar? Lado em comum, para o caso de ser consecutivo, e lado em comum e não ter ponto interno em comum no caso de ser adjacente. Então vamos lá. Uma maneira de não desenhar e determinar se ele tem lado em comum é olhar o nome. Esse ângulo ele é formado pelos lados OA e OB. Aqui é formado pelo lado OB e lado OD. Algum deles tem mesmo lado? Tem, ó, aqui usa o lado OB e esse lado aqui o OB também. Se ele tem mesma letra no nome, isso quer dizer que eles vão ter. Perfeito, eu vou desenhar, tá? AOB, A, O, B. É isso aqui. BOD, B, O, D. É esse grandão aqui, ó. Ok? Ou seja, se eu prestar atenção na letra aqui, ó, o lado OB, ele é como se fosse uma parede que forma tanto esse de cima quanto esse aqui de baixo. Então ele tem lado em comum. Entenderam o que é ter lado em comum? Beleza, então essa primeira aqui é verdadeira. Agora vamos ver se ela também é adjacente ao mesmo ângulo, AOB e BOD. Para ser adjacente, não ter ponto interno em comum. Pensa comigo aqui, ó. Esse aqui, ó, é o lugar onde esse cara mora. Esse aqui é o lugar onde esse cara mora. Algum deles está invadindo o espaço do outro? Cada um tem seu espaço? Se cada um tem seu próprio espaço, eles não estão se invadindo. Se eles não estão se invadindo, eles não têm ponto interno comum. É verdadeiro. Ok, checklist aceito, verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Vamos acelerar um pouquinho então. AOB, BOC. Então, eu quero saber se ele é adjacente. Então, se for adjacente, meu conselho para vocês é desenho, tá? Então, vou apagar aqui, ó, antes.
O AOB é o que já estava no laranjado. O DOC é esse cara aqui, ó. Vamos lá, tem vértice comum? Ok. Tem lado em comum? Não. Eu consigo verificar isso sem desenhar? Como? Porque nos Migueles abre. Ó, esse aqui, ó, ele é formado pelos lados A e lado B. Esse aqui é lado D e lado C. Eles não têm o mesmo lado. Eles não compartilham uma parede. Como eles não compartilham uma parede, eles não têm nada em comum. Como eles não têm nada em comum, essa aqui é falsa. Vamos lá. BOD. Ó, vamos primeiro, antes de fazer o desenho, verificar se ele tem os dois primeiros. O primeiro a gente já sabe que sim. O segundo é lado em comum. Ó, aqui é lado B e lado D. Lado D e lado A. Os dois têm lado D. Então eles têm lado em comum. Agora a gente tem que verificar se nenhum invade o espaço do outro. Vou fazer isso aqui, ó. BOD. BOD. DOA. DOA. Essa aqui, ó, é o espaço onde o azul vive. Esse aqui é o espaço onde o laranja vive. Um está no espaço do outro? Sim, ó, é o mesmo lugar. Ó. Pensa que esse espaço aqui no meio das setas é um lugar. É um espaço geométrico. O laranja está ocupando o mesmo espaço geométrico que o azul. Como eles estão ocupando o mesmo espaço, eles têm ponto interno comum. Eu não quero que isso aconteça. Já que isso aconteceu, falso. Ficou claro o que é ter ponto interno comum e o que é não ter? Então, beleza. Falso. DOC, COA. Eu quero saber se é consecutivo, não vou nem desenhar. O vértice é igual e os dois têm um lado qual? Lado C em comum. Como os dois têm um lado C em comum, verdadeiro os dois checklist. De novo, consecutivo. DOA, BOA. Os dois têm lado? Isso, qual que é o lado em comum que eles têm? Lado OA. Então, verdadeiro também. Agora eu quero saber se é adjacente. É bom desenhar, tá? DOA. DOA. É o E azul já. Qualquer um que eu desenhar, não vai estar um invadindo o outro? Porque o DOA já é tudo. É todos os espaços possíveis. Qualquer ângulo que eu desenhar aqui vai estar dentro dele. Concorda comigo? Ou seja, já não satisfaz essa condição, falso por esse motivo. E o último é o COA, COA e o BOA, BOA. Eu quero saber se é adjacente. Se eu olhar esse espaço aqui, o laranja e o azul estão no mesmo lugar. Isso pode acontecer? Para ser adjacente? Não pode acontecer. Alguma dúvida nesse exercício em específico? Posso prosseguir? Vamos pausar um pouquinho. Exercício 6, por gentileza. Eu leio? Deixa eu ver. Determine a soma de A, B e D e F, sabendo que eles são congruentes. Então, ó, se eu sei que eles são congruentes, congruentes é outro nome para quê? Igual. Para ter a mesma medida. Eles são iguais. Se eles são iguais, é só eu escrever que eles são iguais, acabou? Ou seja, esse cara aqui, ó, que é o 5x menos 6, é igual a esse cara aqui, que é 3x mais 20. Agora é só a gente fazer a equação normal. 5x menos 3x é igual a 20 mais 6. 5 menos 3, 2. 20 mais 6, 26. X igual a 26 dividido por 2, x igual a 13 graus. É isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Eu quero saber qual que é a soma do ângulo AOB e do ângulo DEF. Se eu quero saber a soma dos dois, eu tenho que somar os dois, não é? Então vamos somar os dois. Como é que vai funcionar essa soma então? Primeiro eu tenho que descobrir quanto que vale um deles. Faz diferença qual que eu vou descobrir? Não. Por que não? Porque vocês são iguais. Eles são iguais. Se eu calcular aqui ou se eu calcular aqui, o resultado final vai ser exatamente o mesmo. Como o resultado final é exatamente o mesmo, é só calcular um deles. Vou calcular esse aqui, ó.
Então minha equação que representa aquele ângulo é 3x mais 20, não é? Não é 3 vezes x? Quanto que o x vale? Então vai ser 3 vezes 13 mais 20. Por que eu coloquei o 13 aqui mesmo? Porque o x vale 13. Então eu troquei o x pelo 13. 3 vezes 13, 39. 39 mais 20, 59. Ainda não é o que eu quero. O que eu quero é a soma dos dois ângulos. Ou seja, eu só quero saber quanto que é 59 mais 59. Por que eu não calculei aqui mesmo? Quanto que ele vale então? 59. Se esse aqui vale 59, esse também vale 59. Eles são congruentes, eu afirmei no começo. Ou seja, se eu quero saber quanto que é um mais o outro, é só fazer 2 vezes 59, que é igual a 118 graus. Essa aqui é a minha resposta. Tudo bem? Alguma dúvida nesse exercício? E pausa. Então, ó, o último exercício que a gente tem aqui é o exercício 7. Ele diz o seguinte: a figura abaixo representa uma trifurcação, onde a rua do meio é bissetriz do ângulo formado pela rua 1 e 3. Me perdi? Das outras duas, certo? Dessa forma, determine o ângulo entre a rua 1 e 3. Eu quero saber o ângulo grandão aqui, ó. Não quero saber os pequenos. Uma informação que o exercício me dá é que esse ângulo aqui entre a rua 1 e 2 vale 3x menos 3, e que esse ângulo da rua entre a rua 1 e 2 vale 2x mais 12. O que isso significa? Pode falar alto. Que eles são iguais. Se eu estou calculando, se eu tenho um ângulo aqui e eu fiz a bissetriz desse ângulo, as duas partes que estão à esquerda e à direita, ou acima e abaixo, tanto faz, são iguais. Ou seja, esse pedaço é igual a esse pedaço. Sempre que eu divido uma coisa por 2, eu divido em duas partes exatamente iguais. Ou seja, isso quer dizer que o ângulo 3x menos 3 e o ângulo 2x mais 12 são exatamente iguais. Dessa forma, 3x menos 2x é igual a 12 mais 3. 3 menos 2, 1. 12 mais 3, 15. Ou seja, o valor de x vale 15. Descobriu o que o exercício queria? Ainda não. Eu quero saber quanto que vale o ângulo entre as duas suas. Ou seja, quanto que vale esse mais esse. Hã? 2 vezes 15, porque cada um vale. Não. O x vale 15. Mas o ângulo vale 2x mais 12. É só uma coisa, eu gostaria que vocês pensassem nisso aqui, ó, daquela forma lá. Tudo bem? Eu quero que vocês ignorem o tamanho aqui no meio. O ângulo entre as duas é esse pedaço mais esse pedaço. Tá? Prosseguindo. Então, se o x vale 15, a equação, eu vou usar uma das equações. Qual que faz diferença? Nenhuma. Vou pegar de cá. Então, 3x menos 3. Quanto que vale o valor de x? 15, ou seja, 3 vezes 15 menos 3. 3 vezes 15. 45 menos 3. Descobri quanto que vale meu ângulo. Esse vale 42 e esse vale 42. Eu quero saber cada pedacinho? Não, eu quero saber o quê? Tudo. Se eu quero saber tudo, é só fazer 42 mais 42, ou simplesmente 2 vezes 42, que é 84. Ficou claro? E 29 minutos.